Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor Fiozier, o seu professor de Biologia, e nós estamos aqui, pessoal, em mais um vídeo do canal Estúdio Biologia, o qual eu já te convido para deixar aqui um joinha, para se inscrever no canal se você não é inscrito, porque a gente está gravando uma série de conteúdos interessantes, inclusive você já pode observar alguns aqui já postados, e esse vídeo especificamente é para falar sobre uma prova que a gente tem um vídeo gravado aqui no nosso canal, onde a gente fez uma análise do edital dessa prova. Logo depois que saiu esse edital, a gente fez aqui um vídeo, eu fiz uma live, depois deixei ela salva aqui, onde a gente fazia a análise completa do edital da Universidade Estadual de Roraima, né? Uma universidade muito interessante, uma universidade nova, né, com uma metodologia para o curso de medicina muito interessante, que é a metodologia ativa, né, de aprendizagem. A gente fez uma análise aqui do edital e esse último domingo agora foi a prova. Então a gente vai fazer essa análise da prova, vamos ver que banca que foi responsável pela realização dessa prova e vamos analisar também quais as tendências, né, para as provas de vestibular de medicina do ano de 2025. Afinal, essa prova é uma das primeiras já realizadas agora no ano de 2025, nesse primeiro semestre, sendo realizada aí no comecinho do mês de maio. Beleza, pessoal? Então, assim, eu já deixo logo o spoiler que a banca que faz essa prova, né, a banca que é responsável pela realização e organização desse certame já há alguns anos, é uma das bancas mais importantes do Brasil a nível de concurso público e que agora, né, com alguns vestibulares, ela também vem para aplicação, né, de provas de acesso às principais universidades do Brasil. Então vamos lá, eu vou te jogar para uma outra tela para que a gente possa começar a fazer essa análise detalhada da prova e no final eu vou te dar o meu gabarito, o gabarito do professor Phil, e no final desse vídeo, se você ficar até lá, eu tenho uma novidade importante e um aviso para vocês aí que seguem o canal Estúdio Biologia. Bom, pessoal, então como estávamos falando aí, a Universidade Estadual de Roraima realizou no último domingo o seu vestibular visando o preenchimento de vagas para o início já no segundo semestre de 2025, né? Então 2025/2. Então você fez o vestibular agora em maio, você vai ser aprovado e você já começa a estudar no próximo semestre, né? Que agilidade. Professor, eu perdi essa prova, como é que eu faço? Então já se prepare para o ano de 2026, né? Então você já começa a vislumbrar essa prova, né? Uma prova muito interessante e você vai ver nesse vídeo de hoje se é uma prova que está dentro do seu nível, se você precisa estudar mais, se é uma prova fácil, se é uma prova difícil, e quem sabe aí você conhece esse vestibular e acaba se sentindo motivado a prestar essa prova para o ano que vem. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui rápida. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu peguei essa prova, né, logo depois que a prova foi realizada, eu pedi para uma aluna, né, do extensivo de biologia, né, se você não conhece o extensivo de biologia, que é o curso do professor Fio, onde você pode estudar comigo toda a sua preparação para todos os vestibulares do Brasil, com foco principalmente no Enem e nos vestibulares paulistas, né, no trio paulista, VUNESP, Unicamp e FUVEST. Se você quiser conhecer um pouco mais, aqui na descrição desse vídeo tem o link, né, com todas as informações para você acessar. E aproveita e já segue a gente também nas redes sociais, tem o link também do Instagram para você acompanhar tudo que o professor Phil posta lá, todas as minhas viagens, todos os meus mergulhos, todos os vídeos que eu faço pelo mundo inteiro aí falando sobre biologia. Mas voltando aqui, pessoal, vamos fazer uma análise aqui da prova de biologia. Essa prova foi uma aluna, né, que me mandou, então desconsidere aqui, né, esses riscos e tudo mais, obviamente, ela fez aí a gentileza, a bondade de mandar fotinhas para nós, afinal, no momento da gravação desse vídeo, a banca Sebrasp, né, que é essa banca extremamente importante que a gente comentou, ainda não havia publicado o PDF da prova. Tá? Então a gente está em cima do lance aqui, já gravando para vocês que fizeram essa prova, saberem se vocês foram bem ou não. Então vamos lá. Questão 46, ela fala assim, ó, acerca das características dos diferentes tipos de tecido muscular, assinale a opção correta. Bom, a gente tem 3 diferentes tipos de tecido muscular, né, pessoal? A gente tem o muscular liso, muscular estriado, que é dividido em 2, estriado esquelético e estriado cardíaco. Características gerais sobre esses tecidos, o tecido muscular liso é de contração lenta e involuntária, é um músculo que é presente principalmente nos órgãos viscerais, né, ali reveste internamente o tubo digestório,
e ele é responsável por esses movimentos lentos e involuntários, como, por exemplo, os movimentos peristálticos, tá? É chamado de musculatura lisa e não estriada, porque as suas células são fusiformes, são células alongadas, e que se encaixam, né, se entremeiam, assim como se fossem os nossos dedos, não formando as estrias transversais que a gente encontra nos dois próximos tecidos, que é o tecido estriado esquelético e o tecido estriado cardíaco. O estriado esquelético ele tem também células alongadas, mais encaixadas, né, de modo a formar uma estria aqui no meio, ó, tá vendo? A gente consegue observar aí uma estria aqui na região central, né? A gente tem, no caso do estriado esquelético, contração rápida e contração voluntária, tá? Então, o músculo estriado esquelético é esse que está ligado ao nosso esqueleto e ele é responsável pela movimentação do nosso corpo, do equilíbrio e tudo mais. Então, ele é de contração rápida e voluntária. Eu quero mexer meus braços, eu quero mexer meus dedos, eu voluntariamente consigo fazer isso. Já o músculo estriado cardíaco, ele também tem a formação das estrias, porém, um detalhe, tá? Ele é ritmado. O que significa isso? Ele é de contração involuntária, podendo ser rápida ou lenta, tá? Dependendo da banca, do examinador, ele pode usar esse termo, ritmada. Por quê? Porque a gente tem, no caso do estriado cardíaco, uma região, né, chamada de bulbo raquidiano, que faz essa coordenação da frequência cardiorrespiratória de maneira involuntária. Então, até esse momento agora, você estava respirando e nem estava prestando atenção nisso, né? Significa dizer que uma região lá do seu encéfalo, que é o bulbo raquidiano, fez esse controle involuntário para você. Mas agora que eu falei isso, você ativou o controle voluntário da sua respiração, né? Então a tua respiração ela consegue ser controlada de maneira dupla. Já o coração, o músculo estriado cardíaco, não. Ele é controlado apenas de maneira involuntária, porque ele é revestido de músculo estriado cardíaco, tá? Então tem esse termo ritmado aí, porque a gente tem os nódulos sinoatrial, nódulo atrioventricular, que são esses marca-passos orgânicos que controlam essa frequência cardíaca. Beleza? Além disso, pessoal, a gente tem alguns detalhes, tá? Músculo liso, uninucleado. Músculo estriado pode ser uni ou multinucleado. Se for cardíaco, uninucleado. Se for estriado esquelético, multinucleado. Tem vários núcleos ali dentro daquela célula. Voltando para a questão, então, o que a questão trabalha aqui, pessoal? A questão trabalha o seguinte, ela quer que você saiba algumas características desses três tecidos. Uma questão fácil. Letra A. Tecido muscular cardíaco não possui discos intercalares nem atividade rítmica própria. Bom, eu acabei de dizer que o muscular cardíaco possui atividade rítmica, né? Ele é ritmado. Então tem os marcapassos orgânicos, então a letra A está errada. Letra B. Tecido muscular cardíaco é formado por células fusiformes. Células fusiformes é o tecido muscular liso, tá? Que são células alongadas. E não apresenta estriações, o tecido estriado, né, esquelético, cardíaco, perdão, como a aluna mesmo escreveu aqui. Então ele apresenta estriações, então a letra B está errada. Letra C. As células do muscular liso são uninucleadas e apresentam contração involuntária, tá? Até a aluna acabou riscando aqui voluntária, ela sabia que ela era involuntária, mas por uma falta de atenção aqui ela acabou marcando a letra C. Tá errada a letra C, tá, pessoal? As células do músculo esquelético são alongadas, multinucleadas e apresentam estriações transversais, conforme a gente acabou de falar aqui no resuminho para responder a questão. Então, resposta certa desse item seria a letra D. Mas vamos ver a letra E. O tecido muscular esquelético apresenta núcleos centrais e contração voluntária, né? O muscular esquelético é voluntário. Beleza, pessoal? Então, 46, letra D de dado, tá? A aluna marcou C, mas o gabarito certo seria letra D de dado. Vamos para 47 aqui, ó. Aí ele fala sobre sucessão ecológica. Pessoal, sucessão ecológica é um tema lá para o final da ecologia, onde ele fala da reconstituição de ambientes. Sejam eles degradados, né? Ou seja, já houve vida anteriormente, onde a gente chama de sucessão ecológica secundária, ou em ambientes onde jamais haverá vida anteriormente, né? Nunca teve vida ali naquele local, então a sucessão é do tipo primária. Professor, dá um exemplo aí de um local onde nunca houve vida. Por exemplo, a partir da formação das rochas, né, oriundas de erupções vulcânicas,
quando o vulcão entra em erupção, aquele magma vai esfriando, vai endurecendo e forma uma rocha magmática, não é isso? Ali na superfície daquela rocha jamais houve vida anteriormente. Então ali vai se dar o processo de sucessão primária. Beleza? Então, no processo de sucessão ecológica, pessoal, a gente tem basicamente 3 diferentes etapas, né? A gente tem a etapa onde as condições mínimas necessárias para o surgimento da vida apresentam-se, né? E aí a vida começa a surgir. Obviamente que as comunidades, elas são chamadas de comunidades pioneiras. São organismos muito simples biologicamente, mas eles são muito resistentes. Pouco exigentes, muito resistentes, esse binômio aí, tá? Por que pouco exigente? Porque naquele ambiente não tem nada. Em cima de uma rocha não tem absolutamente nada ali, né? Mas com o intemperismo químico, né, com o choque, né, da radiação solar sobre aquela rocha, as transformações químicas, né, que essa exposição dessa rocha ao ambiente começa a sofrer, pode ser que em algum momento reúna as condições mínimas necessárias para o surgimento da vida, e aí a vida começa a surgir ali. Que tipo de vida? Já brota um ser humano do nada ali? Já brota uma angiosperma, uma mangueira, né? Do nada ali? Óbvio que não, né, pessoal? Esses seres, eles são muito exigentes. E naquele ambiente ali, em que acabou de resfriar aquela rocha, né? Acabou de se manifestar as condições mínimas necessárias para o surgimento da vida, não pode surgir uma vida muito complexa. Tem que ser uma vida simples, pouco exigente, e muito resistente, tá? Então, comunidades pioneiras. Essas comunidades começam a transformar esse local, né? Começam a causar transformações ali, os seus corpos, a partir do momento em que elas morrem, começam a se depositar naquele ambiente, né? Propicia o surgimento ali de organismos decompositores. Esses organismos decompositores vão devolvendo ao ambiente aqueles nutrientes que foram retirados pelos organismos pioneiros. E aí, então, as condições para o surgimento da vida começam a ficar um pouquinho mais agradáveis, né? E aí começa a abrir a possibilidade para o surgimento de uma vida um pouco mais exigente, que a gente chama de comunidade intermediária, tá? Essa comunidade também vai transformando o ambiente até a gente chegar ao final, onde as comunidades são muito exigentes e pouco resistentes, tá? Onde a gente está falando das comunidades em clímax, onde a gente tem, por exemplo, o deserto do Saara está no clímax, floresta amazônica está no clímax, Mata Atlântica estava no clímax, e assim vários biomas, vários ecossistemas chegam até o clímax. Lembrando, pessoal, um detalhe, que a gente tende, né, aqui no Brasil principalmente, a achar que o clímax é a floresta amazônica. Não, a floresta amazônica é um ecossistema que está em clímax, mas não significa dizer que todo o ecossistema tem como objetivo o seu clímax ser igual à floresta amazônica, tá? O deserto do Saara, ele está no seu clímax, né? O máximo que ele consegue atingir em relação à biodiversidade é aquilo lá, tá? E aquilo lá a gente considera como clímax também. Dito isso, vamos voltar aqui para a questão. A questão, ela fala o seguinte, ó. Ela diz: assinale a opção em que é apresentada a sequência correta das fases de sucessão ecológica típica. Muito, muito, muito fácil, né? A questão muito fácil. A aluna acertou. Primeiro, comunidade pioneira, comunidade intermediária e, por último, estágio de clímax. Beleza, pessoal? Questão 48, né? O conceito mais importante associado às ideias de Jean-Baptiste Lamarck é, pessoal, Jean-Baptiste Lamarck, um dos teóricos evolucionistas, tá? Ele precede as ideias de Charles Darwin, né? Porém, a gente tem ali um momento de concomitância, né? Onde os indivíduos meio que coexistem. Por quê? Porque Darwin, até mesmo na sua biografia, ele fala que ele bebeu das ideias de Lamarck, né? Ele conhecia o trabalho de Lamarck, ele usou o trabalho de Lamarck como uma base, né, para o seu pensamento, tá? Geralmente, os vestibulandos sabem bem as diferenças de Lamarck e Darwin, né? Lá no Lamarck a gente tem a lei do uso e desuso, a gente tem também a lei da transmissão dessas características adquiridas à descendência, né? Então, por exemplo, os exemplos bem clássicos do pescoço da girafa, das aves pernaltas, né? Onde com o esforço, né, para conseguir sobreviver àquele determinado ambiente, os indivíduos adquiriam algumas características e transmitiam essas características à sua descendência, né? Então essas são as duas leis de Jean-Baptiste Lamarck para a evolução. Já no caso de Charles Darwin, pessoal, ele enxergava o ambiente de uma seguinte forma. Ele dizia que os seres vivos, eles não se modificavam para conseguir se adaptar àquele ambiente. Muito pelo contrário.
Eles possuíam ou não características que os adaptavam ou não àquele ambiente. E o ambiente apenas selecionava se aquelas características os adaptavam bem ou não. Se porventura se adaptavam bem, beleza, eles se reproduziam e perpetuavam. Se não, só existia duas opções para eles. Ou eles morriam, ou eles migravam dali para outro local, onde as características que eles possuíam adaptavam bem aqueles indivíduos àquele novo ambiente. Tá? Essa lei a gente chama de lei da seleção natural de Darwin. Tá? Essas são as diferenças de Darwin e Lamarck. Mas, professor, quais são as semelhanças? Existem? Existem. Darwin e Lamarck foram os únicos, os primeiros, né, vamos dizer assim, cientistas evolucionistas que levaram em consideração o papel primordial do meio ambiente no processo evolutivo. Óbvio que eles enxergavam o papel do meio ambiente de forma diferente. Enquanto para Darwin o meio ambiente selecionava os indivíduos que já possuem a característica para aquele determinado ambiente, para aquela determinada condição daquele ambiente, para Lamarck não. O meio ambiente pressionava o indivíduo a se adaptar e sobreviver naquele ambiente. Beleza, pessoal? Entenderam aí as diferenças e as semelhanças do pensamento lamarquista e darwinista. Dito isso, pessoal, ele quer que você saiba, diga, né, quais são as ideias perdão, do pensamento lamarquista. Letra A, predomínio de variações genéticas. Pessoal, falou Lamarck, falou Darwin, esquece genética, tá? Ambos os indivíduos ali não conheciam, né, os papéis das mutações genéticas no surgimento dessas características. Não conheciam, tá? Então, não se fala disso. A gente se fala no neodarwinismo, né, que aí é o pensamento do Darwin associado ao conhecimento genético, que explica, né, como essas variações dos indivíduos da mesma espécie surgem. Se você olhar na sua família, por exemplo, são todos da mesma espécie humana, mas cada um tem uma característica diferente. O que faz com que essas características surjam? Mutações genéticas, tá? Origem da vida a partir de moléculas orgânicas simples, nada a ver com a origem da vida, a gente está falando de evolução. Jean-Baptiste Lamarck não é o cientista que descreveu a origem da vida, isso é outra coisa. Uso e desuso de estruturas anatômicas, sim, né? Lei do uso e desuso e lei da transmissão das características adquiridas ao longo da vida são as duas leis de Jean-Baptiste Lamarck que ele defendia, tá? Então a resposta desse item é a letra C. A fixidez das espécies ao longo do tempo, isso para você que é aluno do extensivo Biologia, e eu convido mais uma vez, se você ainda não é, aqui no link na descrição desse vídeo, você pode conhecer um pouco mais como as formas de você pode ser nosso aluno e fazer parte do nosso time do Estúdio Biologia. Lá a gente já tem um módulo postado sobre a origem da vida, onde a gente fala justamente sobre o fixismo, que é uma das teorias de origem da vida, né? E a gente fala também sobre a origem da vida a partir das moléculas orgânicas simples, que é a lei da evolução química dos compostos, tá? A gente fala sobre isso lá também. Mutação aleatória, falou mais uma vez mutação, você já corta fora, não tem absolutamente nada a ver. 48, resposta certa, letra C. 49, pessoal, modelo chave fechadura, até a nossa aluna aqui, ó, já safa, né, já sabendo ali, já estudou o módulo de bioquímica, a gente já analisou, inclusive lá nas aulas de bioquímica, eu faço um desenho muito parecido com esse da prova, que já ajuda, na hora que bate o olho, ela já escreve chave fechadura, eu já sei o que é, eu já vou para cima, né, para responder o item. Então ele mostra lá uma enzima com seu sítio ativo, o sítio catalítico, o substrato encaixando, formando o complexo enzima-substrato, que é transitório, tá? Ele é transitório. O objetivo da enzima é justamente fazer a transformação desse substrato em produto e depois estar apta ali a converter mais substrato em produto, caso ainda tenha substrato nessa reação química, tá? Dito isso, pessoal, vamos lá para o que ele quer. Vamos ver o comando. A figura precedente representa o modelo chave-fechadura que procura explicar o mecanismo de ação das enzimas. Com base na figura e nas propriedades das enzimas, assinale a opção que apresenta a explicação correta desse modelo. Letra A. A enzima se encaixa perfeitamente no substrato porque tem uma forma específica para ele, como uma fechadura para a chave. Olha ela aqui, ó. Olha o que ela botou aqui. Na hora se materializa aqui na frente dela. Isso tudo, pessoal, isso tudo aqui a gente fala direto, pessoal. Lives de resolução de exercício, para você que é aluno do extensivo Biologia. Eu falo direto, é muito importante você assistir comigo as lives de resolução de exercício. Por quê? Porque eu te mostro as melhores formas de resolver o exercício. Eu te passo uma visão, lógico. Você tem a sua forma de resolver. Você já fez milhares de exercícios de biologia aí, você vestibulando.
mas eu te mostro uma forma diferente de pensar. Você vai lá e já risca, já marca. Tem o método FIO. Professor, o que é o método FIO? Você que é aluno do estudo de biologia já sabe o método FIO. A gente já vai, já elimina aqui, já procura as palavras-chave para justamente minimizar a probabilidade de errar, né? E escrever em cima, anotar, a gente faz isso direto, tá? Então a aluna já botou ali chave fechadura, então ela já achou, né, na letra A logo ali alguma coisa interessante relacionada a isso, ela vai ler todas as outras, vai eliminando, e aí a letra A fica linda com uma resposta certa, só para tirar a prova dos 9, só para dar mais certeza, né? Para dar mais robustez, mais segurança na hora de marcar o gabarito. Letra B, ó, a enzima muda totalmente a sua forma para se encaixar qualquer substância? Não. Lembra que existe uma especificidade, a enzima é específica ao seu substrato, tá? A enzima pode reagir com qualquer substância? Não, a enzima é específica ao seu substrato. Né? Letra D, a enzima quebra o substrato em pedaços porque é uma ligação muito forte e permanente, tá errado permanente. Quando ele fala permanente, significa dizer que a enzima e o substrato nunca se separam. Não. A enzima transforma o substrato em produto e logo na sequência ela está apta a converter novamente o produto, novos substratos em produtos. Eu, inclusive, lá na aula, dou o exemplo da panela de pressão, hein? Você que é meu aluno, professor, panela de pressão que tem a ver, você que é meu aluno lá do estúdio Biologia, sabe esse exemplo, tá? O substrato altera a forma do sítio ativo da enzima, permitindo o substrato altera a forma? Não. O substrato ele se encaixa porque há uma especificidade. A enzima já tem, olha lá, olha na imagem. A enzima já tem um formato complementar ao seu substrato, tá bom? Como uma chave entra numa fechadura específica, tá? Se eu pego uma chave de uma sala, tento abrir a porta de outra, isso não vai acontecer. Então a aluna aqui acertou, amassou a questão, resposta certa, letra A. Pessoal, tá aqui, ó. Questão 50. A gente tem aqui a mitocôndria, né? A aluna bateu o olho e já escreveu ali, mitocôndria, perfeito, né? Eu tenho ali o desenho da mitocôndria, então vamos lá. A principal função da organela intracelular mostrada na figura acima em uma célula eucariótica pessoal, função de mitocôndria, questão muito, muito, muito fácil, tá? Já na letra A, inclusive, o Sebrasp já coloca na letra A, que é para você nem perder tempo, produção de energia na forma de ATP. Mas eu sempre falo para vocês, nunca deixe de responder um item sem ler tudo daquele item, tá? Sem ler tudo, que é para te dar mais segurança de que é aquela resposta mesmo. Para não acontecer um errinho, né? Você acabar desatento ali, marcar uma questão errada, né? Como foi ali da 46, que a aluna acabou marcando um errinho ali, né? Se confundiu, faltou um pouquinho de atenção, ela marcou erradinho, tá? Resposta letra A, produção de energia na forma de ATP. Letra B, captação da luz, não. Captação da luz aí seria cloroplasto, tá? A síntese de proteína, não. A síntese de proteína seria retículo endoplasmático rugoso ou granular. Produção de glicose aí também seria cloroplasto. Armazenamento de água e sais minerais aí não tem absolutamente nada a ver. Seria vacúolo, né? Uma organela vegetal. Então, questão 50, muito fácil, nem tem nem muito o que falar aqui. Resposta certa, letra A também. Seguindo aqui, pessoal, para a questão 51, uma questão de genética. Ó, muito, muito, muito simples, tá? Professor, eu vejo questão de genética, eu já fico desesperado, desesperada. Calma, olha que questão simples. Eu vou usar, inclusive, o cálculo da própria aluna aqui, tá? O cruzamento da própria aluna que ela fez de maneira brilhante, tranquilo, tá? Considere um casamento entre uma mulher com sangue tipo A heterozigótica. Opa, então ela já botou aqui, ó. A heterozigótica é isão A e zinho. Se fosse A homozigótica, seria isão A e isão A. Perfeito? E o homem com sangue tipo B homozigótico. Bom, tá aqui, ó. B homozigótico, isão B, isão B. Se fosse B heterozigótico, professor, aí seria isão B e zinho, tá? Os possíveis fenótipos sanguíneos dos filhos deste casal incluem fenótipo. Então vamos fazer o cruzamento aqui, ela já fez. Isão A com isão B, tá aqui. Aplicando a propriedade distributiva que a gente ensinou para ela. Isão A com isão B novamente, tá? Isão B com izinho, ó, o dominante sempre na frente. E de novo, isão B com izinho. Bom, isão A, isão B é o genótipo que determina que fenótipo? AB. Isão A, isão B, AB. Isão B, izinho, B. Isão B, izinho, sangue tipo B. Então só pode ser AB ou B. Resposta letra A, apenas tipo AB e tipo
B. Beleza? Questãozinha, ó. Muito. O professor acertava essa questão. Pois é, então por que não fez essa prova? Fala para mim. Por que não fez essa prova? Ah, professor, eu não queria morar em Boa Vista, lá em Roraima. Então, peraí. O que é prioridade para você? Ser médico ou ser médica? Ou escolher a cidade onde tu quer morar enquanto tu tá fazendo faculdade? Bom, aí é uma resposta que você precisa dar para você, tá bom? 52. Definem seres autotróficos. Autotróficos. O que são seres autotróficos? Essa questão, gente, isso é BRASP, né? Não contribui para a cadeia alimentar. Peraí, os seres autotróficos são os produtores da cadeia alimentar, né? Se alimentam exclusivamente. Seres autotróficos se alimentam ou produzem seu próprio alimento? Isso aqui é minha filha, tá? Minha filha com 13 anos. Na verdade, a minha outra filha com 11 faria essa questão aqui. Porque a gente aprende isso lá no ensino fundamental, né? Não realizam respiração celular? Claro que realiza. Uma planta ela tem tanto cloroplasto para fazer a fotossíntese, quanto mitocôndria para fazer a respiração celular. Porque a fotossíntese ela só produz glicose. Mas quem transforma essa glicose em energia? Respiração celular, mitocôndria. Produzem seu próprio alimento por fotossíntese ou quimiossíntese. Perfeito. Resposta certa, letra D de dado, né? A gente fica até meio... Ó, a aluna botou até uma exclamação aqui chamando a atenção. Ela deve ter pensado, uai, é só isso aqui mesmo? Não é possível, né? Aqui, né? Seres autotróficos, letra E, a que poderia causar confusão, absorvem nutrientes pelas raízes. Pessoal, raízes nos seres autotróficos, só nos fotossintetizantes, que no sintetizante não tem. E pelas raízes eu só absorvo água e sais minerais. Tá? Os demais, os nutrientes, ela produz, né? Inclusive todos os aminoácidos. No nosso caso, a gente tem os essenciais e os não essenciais, né? Divididos aqueles que a gente produz e não. No caso desses indivíduos aqui, todos são produzidos pelas plantas. Chegando ao final, pessoal, questão 53, tá? Então aqui é a letra D mesmo. Questão 53 fala sobre o bioma Pampa, né? Os Pampas gaúchos, olha aqui, ó, Pampa gaúcho, lembra? Ela mesmo falando com ela mesma. É caracterizado por ser um bioma de áreas inundadas, não, aí é manguezal, né? Aí não tem nada a ver, aí é mata de cocais. Tem vegetação densa e tropical, aí a Amazônia não é Pampa, a Amazônia é Pampa, Pampa não é Amazônia, aqui semelhante à Amazônia só se fosse Mata Atlântica. Possui clima desértico, Pampa? Não, aí é Caatinga, olha a aluna aqui amassando. Letra D, apresenta predominância de campos naturais com gramíneas e poucas árvores. Perfeito. Para finalizar aqui, 54, função dos lipídios incluem, né? Então, também a função do lipídio. Ser o principal componente estrutural do DNA? Não, nada a ver. Atuar na contração dos músculos? Não, aí são proteínas, não lipídios. Catalisar, funcionar como enzima? Não, aí é proteína. Formar anticorpo, anticorpo é proteína. Agir como reserva de energia no organismo, aí sim. Ela até botou de novo exclamação, ué, só é isso? Sim, só é isso. Questão 54. Então, pessoal, para finalizar, tá aqui, ó, o gabarito extraoficial oficial do professor Fiozier, 46D, 47E, 48C, 49A, 50A, 51A, 52D, 53 também D e 54 letra E. Bata um print, confira e deixa aqui na descrição desse vídeo se você gabaritou, se você errou uma, qual você errou, coloca aqui para mim que eu vou ficar muito feliz. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo, que eu posso falar sobre essa prova para a gente fechar o vídeo muito, muito, muito fácil. Espero que você que não fez essa prova esteja sentindo um arrependimentozinho lá no fundo, tá? Mas eu avisei, lá no vídeo onde eu faço análise desse edital, eu falo, se inscreva nessa prova. Eu falei, tá? E você que é meu aluno do Estúdio de Biologia que não fez essa prova, pega esse puxão de orelha aí, tá? A gente fez 23 aulas de revisão e um monte dos conteúdos de revisão que a gente fez lá caiu nessa prova. Inclusive uma questão de genética igualzinha essa daí do tipo sanguíneo a gente fez lá na nossa lista, né, de revisão. A gente fez a revisão baseada nos vestibulares anteriores, né, porque a gente só tinha 2 meses para fazer a revisão para essa prova, mas tá aí, tá entregue. Beleza, rapaziada? Ó, beijo grande no coração de vocês. Deixa aqui um curtir, deixa um comentáriozinho se você gostou desse vídeo, tá bom? Passa para alguém que fez essa prova aí, para ele poder conferir se ele armaçou. Valeu? A gente se encontra então no próximo vídeo. Um forte abraço.